Gênesis no lar, Evangelho no coração. Manhã de benefícios, de bênçãos, de oração, de meditação. Agradecemos, Senhor, ó Pai, por esta oportunidade bendita, que possamos nos envolver nesse instante com aquelas vibrações que possam sugerir as terapêuticas que venham nos auxiliar. Agradecemos a sua presença. Você que está junto conosco no canal Gênesis, que é o veículo de comunicação da nossa instituição, a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, que completamos 13 anos de fundação. Num ano muito especial, pois Minas Gerais, o nosso estado, está completando 300 anos. Olha que legal, pessoal. Então vamos agradecer aos benfeitores, inclusive por estarmos envolvidos pelas vibrações desse povo trabalhador, filósofo, alegre, desse povo religioso, com essa cultura tão especial. Enfim, agradecemos de coração, pelo coração que é Minas Gerais, dentro do coração que é o Brasil no mundo. Então, vamos lá, sem delongas, vamos iniciar mais um Gênesis no lar, Evangelho no coração. O tema do nosso encontro, melhorando sempre. Olha que sugestivo, que boa reflexão para a gente, não é mesmo? Então nós encarnados, desencarnados, toda a família possamos nesse momento nos sentirmos envolvidos pelas vibrações do Cristo para melhorar, progredindo sempre. Pessoal, nós estamos dando mais um passo na direção do final do capítulo 18 do livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Pois bem, é um misto de alegria em face a termos lutado, vencido para chegar até aqui, nesse esforço, que por certo tem que ser valorizado, mas ao mesmo tempo nós ficamos um tanto quanto entristecidos, uma vez que essa obra foi tão especial para a gente, o que vai, na verdade, sugerir que a gente possa continuar no estudo em outro momento, não é mesmo? Seja em nível individual, com os pares, em família, ou quem sabe, no nosso espaço Gênesis no lar, depois a gente possa voltar. Mas agora, nós vamos iniciar o estudo da manhã com aquela frase de sempre. É a primeira do item 1 deste capítulo 18. Kardec compartilha a seguinte notícia conosco, que vale repetir para quem está chegando, para o grupo que já está e para quem está chegando a novidades, me perdoe, que essa obra foi publicada em 1868. E hoje é dia 21/7/2021. Olha que data bonita. Cheio dos setes aí, né? E agora, no horário de Belo Horizonte, são 7h17. Vamos lá. Somos informados, diz Kardec, em todos os lugares, de que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Gerar a humanidade futura sob novas bases. É esse momento histórico que está sendo elaborado, substituindo o egoísmo e o orgulho pela caridade, fraternidade, solidariedade. As instituições do mundo velho não farão mais sentido nesse mundo novo. Pois bem, amigos, na linha
do horizonte deve ter, como disse o poeta, né? Algum lugar bonito para se viver em paz. Então vamos à regeneração do item 33. Kardec diz assim: a regeneração da humanidade não tem absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos, pois basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera entre todos aqueles que estão predispostos. Toda vez que sejam subtraídos da influência perniciosa do mundo. Portanto, aqueles que retornam nem sempre são outros espíritos, mas frequentemente os mesmos espíritos, pensando e sentindo de outra forma. Vale lembrar, antes de continuar a leitura, que nós trabalhamos nos eventos anteriores a teoria da chegada e partida de espíritos no processo da reencarnação, fundamental para que o espírito tenha oportunidade de sair do contexto que se encontra pelas vias naturais da desencarnação, retorna para o mundo espiritual para rever conceitos, novos aprendizados e depois torna a terra, a carne, numa outra família possivelmente, num outro cenário, num outro país, numa condição diferente ao nível econômico, enfim. Então, sem dialogar com essa teoria, fica complexo entender esse grande planejamento que é o que está sendo colocado em prática, orquestrado pelos espíritos sob a tutela de Jesus, pois em Espiritismo aprendemos, fomos informados que ele é o governador, o grande gestor desse empreendimento chamado Terra, planeta, humanidade. Pois bem, então nós temos no diálogo de idas e vindas espíritos que vão compor essa nova geração, que podem ser espíritos que vêm de outros mundos, mas não significa que serão só eles. Kardec está dizendo nesse parágrafo que são os próprios espíritos que fazem parte da geração que está indo embora, a geração que representa o passado, e que vão voltar junto, prestem atenção, isso é importante, com a influência e a chegada de espíritos que vêm de outros mundos. Então é uma ida e vinda num cenário planetário e cósmico, pois nós temos que exercitar a nossa mente para pensar na unidade. Porque na Terra, a gente procura sempre explicações para as coisas em separado. Cada coisa tem o seu significado. E nessa linha mental de condicionamentos, eu inclusive vejo o outro como alguém desconectado, muitas vezes, de mim mesmo. Então vamos começar a treinar a mente para frequentarmos uma outra linha de pensamento, da unidade. Com isso nós vamos perceber que o outro não é um ser à parte, embora com a sua individualidade, todos estamos conectados, fazemos parte de um contexto único. Isso é em nível de indivíduos quanto sob o ponto de vista dos planetas, dos sistemas, porque Deus não está em toda parte. Então o que vocês acham de uma metáfora? Nós somos pérolas de um colar. E o colar tem um fio que une essas pérolas. Olha que legal. Esse fio é a essência divina que está em todo o universo. Então, a partir do momento em que nós começamos a estudar, valorizar, perceber e viver
esta essência divina, nós iremos naturalmente desautorizando essa lei da separatividade. Fiz-me claro? Nós vamos nos tornando um com Deus, um com Jesus, um com o semelhante, um com a natureza, com todas as coisas. Eis o amor em expansão. Então, para voltar ao raciocínio, existe uma lei no universo intitulada colaboração mútua e universal. Olha que beleza. Colaboração mútua. Não vem só de uma parte. Essa lei divina se torna exuberante quando, por exemplo, dois seres se integram. Passam a viver num regime de cooperativismo. Na Terra, a gente vive um sistema de corporativismo, é diferente. A gente cria um sistema para se dar bem, para chegar num objetivo X. Essa reflexão filosófica do cooperativismo é integração em nível dos sentimentos, dos pensamentos. E com isso o amor nos coloca naquela condição não de ficar perto de alguém, mas de se pertencerem dois seres no mesmo propósito. Deu aí? Puxa, para começarmos uma quarta-feira, esse sentido profundo, filosófico, mas é encantador, não é mesmo? Então nós precisamos de fazer esse exercício de aprofundar, porque na Terra, só para concluir, nós somos chamados para admirar a beleza, mas só a beleza não é suficiente para a nossa caminhada. A beleza nos encanta, mas o que é mais importante da beleza, prestem atenção que isso é fundamental, é o que ela representa. Deu aí? Então existe um processo dual entre essência e o existir. Lembrem sempre disso, filosofia vai dialogar com essência, com o nosso ser, com a nossa consciência em despertamento. E a existência é o modo operandi. A existência com o Cristo propõe esse intercâmbio permanente entre as dimensões, entre os planetas, como entre os homens, as comunidades e as nações. Pegaram aí como é profundo aquele ensinamento de Paulo de Tarso constante? Na questão 1009 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da humanidade? Aí a gente fala muito sobre isso aqui. É caminhar em busca da unidade divina. Aí a gente sempre faz uma chamada à unidade divina como a perfeição. Mas sempre quando nominamos, a gente acaba limitando. A perfeição propõe um diálogo muito complexo, de profundidade. A perfeição dialoga com a unidade, com essa interação entre tudo que existe. Kardec escreve na última frase, na introdução do Livro dos Espíritos, no universo, tudo se liga, do alfa ao ômega, do átomo ao arcanjo. Compreenderam? Os animais não nos dão tantos exemplos de afetividade. Um cão dentro da sua casa, ele vai sempre se sentir reconfortado perto daqueles que oferecem para ele carinho, atenção. Por que não agir assim em nível de humanidade? É porque nós nos desconectamos com a essência. Estamos desconectados de nós mesmos. Como queremos? Qual o sentido de pretender estar ligado a alguém se você está desligado de você mesmo? Ah, pessoal, Kardec nos faz caminhar um tanto mais, não é mesmo? Vamos para o segundo parágrafo? Quando esse melhoramento é isolado e individual,
ele passa desapercebido e fica sem influência ostensiva sobre o mundo. Observemos bem, quando o melhoramento é isolado e individual, ele passa desapercebido. Você consegue vislumbrar, você consegue perceber o tanto que você está melhor do que ontem? Só para dar uma ideia. Não. Mas possivelmente alguém que está do lado consegue. Olha, hoje você fez isso aqui, hein? Hoje você está irradiante, seus olhos brilham. O outro percebe esse momento, você não. Então, quando o diálogo é entre os seres e a coletividade, ele não passa desapercebido. É isso que Kardec está dizendo. Porque o melhoramento influencia, o aprimoramento contagia. Continuando. Outro efeito acontece quando o melhoramento se produz simultaneamente sobre grandes massas. Pois então, conforme as proporções numa geração, as ideias de um povo ou de uma raça podem ser profundamente modificadas. É o que se nota quase sempre após as grandes calamidades dizimarem as populações. Os flagelos destruidores destroem apenas os corpos, mas não atingem o espírito. Eles ativam o movimento de ingresso e saída entre o mundo corporal e o espiritual. E, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de se notar que, em todas as épocas da história, as grandes crises sociais se seguiram eras do progresso. Puxa vida! Olha, eu me encanto. Eu acredito que você também, com estas indicativas esclarecedoras que Allan Kardec tem nos oferecido, junto com os benfeitores. Não é novidade afirmarmos que estamos passando por uma grande crise mundial, não é verdade? Mas eu vou convidar vocês, virtualmente eu vou conceder uma passagem no tempo. Vamos para os anos 80. Você se recorda o que aconteceu naquele período? Pois bem, vou lembrar aspectos econômicos no Brasil. Crises, inflação, mudança de regime, de governo. Você se lembra? Diretas já! Só para dar um... Ao mesmo tempo, a música explodindo em vários setores, o rock, o pop, no mundo inteiro, propondo mudanças. Olha, não quero me colocar na condição de um antigo, embora seja. Eu passei por aquele período. Meu espírito jornadeou lá naquele cenário. Por que eu estou citando? Porque nesse episódio histórico da nossa evolução, nós nos sentíamos acrisolados, constrangidos diante do cenário daquela época. Estão de acordo? Possivelmente alguns tiveram a sensação que não iriam sobreviver. Estamos aqui. Olha que beleza. 40 anos depois, olha, eu não sei se você está desencarnado, eu estou encarnado ainda. Então temos aqui espíritos que hoje no mundo espiritual estiveram conosco lá. E hoje se encontram na pátria espiritual. Observem como que a dualidade é importante. Na Terra, você não tem a perspectiva da desencarnação. Quando ela vai acontecer?
mas ela vem ao seu encontro. E aí a gente é chamado para uma nova realidade, um outro estágio, num outro tempo, portanto, num outro cenário, num outro espaço. Mas o nosso espírito não morre. As circunstâncias que se alteram. Voltando para o século 21 de julho de 2021, a crise hoje tem outro nome. Naquela época dos anos 80, muitas pessoas desencarnaram por N motivos. Hoje, o mesmo se dá. Possivelmente, com o advento da pandemia, que nós sempre vamos estar recordando desta fase, embora com o passar do tempo ela vai perdendo a sua expressão. Ela vai ficar um dia apenas como um parágrafo de uma página histórica do mundo. E lá na frente nós estaremos vivendo outras crises. O que os espíritos estão nos mostrando é o seguinte, que com o passar do tempo, uma vez que o movimento progressivo ele não para entre encarnados e desencarnados, a ribalta muda. Mas os personagens, repito, aprendemos com os espíritos que somos os mesmos, certinho? Mas há de chegar um tempo que estas crises vão perdendo espaço, porque os espíritos vão aderindo à evolução consciente de uma forma mais natural e menos impactante. Temos o livre-arbítrio. Ainda o utilizamos para mergulhar nos cipoais da ilusão, pensando apenas em nós mesmos. Nessa teoria egoística da separatividade. Posso até falar uma coisa, se vocês me permitem? Isso é tão verdade que hoje ainda nós tratamos o mundo dos encarnados e dos desencarnados com uma visão separativista. Igual aqui na Terra, os movimentos que vão divisionando a sociedade, vão dividindo. Observem como as ideologias que andam por aí criam crises. São tantos termos que surgem, né? Tantas classes. Agora tem classe entre homens, tem classe entre mulheres. Nós temos desafios que o tempo todo vão criando sedimentação, que vão criando cristalizações, que tentam, repito, nos afastar desta concepção da unidade divina. Pois bem, o que o Cristo veio fazer? Como a expressão soberana, sublime de todas as filosofias. Ele veio dizer assim, pessoal, nós precisamos de unidade, nós precisamos de integralidade, nós precisamos de família. Família no sentido de criar aquelas castas separativistas do mesmo jeito? Não. Família sob o ponto de vista da definição do que remonta à espiritualidade. Por mais que tenhamos reuniões grupais em comunidade, conforme o grau de sintonia e afinidade, nós estaremos sempre sendo chamados para a unidade divina. Somos irmãos dos animais. Somos irmãos das plantas. Somos irmãos da geração que se foi e da geração que está chegando. Somos irmãos da habitação de outros mundos. Somos irmãos das diversas categorias de espíritos que se encontram no mundo espiritual. E essa unidade dialoga conosco nesse momento de oração com um ingrediente que eu vou trazer agora. Olha que especial, hein? O que você acha de não mais falar de mundo espiritual e mundo da terra? É só uma provocação.
Porque os espíritos estão conosco. Ah, mas eles estão em outra dimensão, Carlos Alberto, eu não os vejo. Mas não significa que eles não existam e que outras pessoas também não os vejam. Temos médiuns que veem os espíritos. Então significa que eles comprovadamente estão entre nós. Por que não passar a relacionar com eles como eles integrantes do nosso mundo? E nós no mundo deles. Com isso, preste atenção. Quando você tiver a percepção da mamãe que desencarnou chegando perto de você, isso não vai significar mais um constrangimento, uma perplexidade, uma emoção assim. Não, é a mamãe que te visita. Ah, mas é muito bom. Sim, eu não estou descaracterizando o sentimento da afetividade. É muito bom receber um visitante querido. Não é verdade, pessoal? Vamos falar dos espíritos que estão em situação difícil? Eles não nos causarão mais medo, desconforto, porque eu passarei a tratá-los como também membros de uma comunidade que batem à minha porta. Não tratarei com preconceito. Eu vou tratar com a mesma bondade que eu trato meu filho, com meu marido, com a minha esposa. Posso dizer que isso, inclusive, é um treinamento para a sua chegada no mundo espiritual mais equilibrada? Ah, eu não queria falar disso, Carlos Alberto. Você está falando da minha morte? Eu disse, não, eu estou falando da sua vida. Porque para quem desconhece, a desencarnação é morte. Pode ser realmente um momento muito complexo. Mas você não está estudando Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, a obra espírita? Então é necessário que você seja coerente. Perceberam o que eu quero dizer? Nós estamos falando de um melhoramento, de um aprimoramento pessoal, que vai se abrangendo os horizontes. A gente começa a ter uma visão mais de profundidade, porque nós estamos interessados em nos conhecermos, em valorizar esse ser que vai realmente se robustecendo, engrandecendo. A nossa existência, ela será cada vez mais essencializada. Isso é fundamental para a gente pensar. E a gente não se perder em situações que não tragam para nós benefícios. Pessoal, vejam bem, nós vamos agora trazer aquele convidado das nossas manhãs. O que vocês acham? Ele sempre nos visita, ele e sua equipe, os espíritos amigos, para nos oferecer aquela mensagem que dá o colorido final para o nosso encontro. E, ao mesmo tempo, se transforma num instante em que o conselho, a dica, ela tem sido para nós muito pródiga, porque vai dialogar exatamente com o que está acontecendo. Então, as mensagens não chegam por acaso, certo? Então, tem pessoas que nos mandam mensagem dizendo, ó, Carlos Alberto, aquela mensagem chegou assim, poxa, certeira. Aí eu digo, para todos nós, viu? Porque todos aqui estamos muito interessados em ouvir os conselhos destes amigos. E eles escolhem sementes apropriadas. Então vai aí, para você, como está chegando para mim. Eu costumo brincar dizendo, aperta o cinto. Posiciona bem aí, porque a viagem vai começar. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, lição 78, vai dizer assim para você e para mim, para todos nós. Melhorando sempre. Ele faz um recorte da carta de Paulo aos Coríntios, 2, capítulo 13, versículo 7. Paulo diz assim, estamos orando a Deus para que não façais mal algum
não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra, de maneira constante. Sobre o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato da terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis. Numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda todos nós? Em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Sem dúvida, não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a aprovação de um amigo, de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Não desapareceu. A sensação é que ele possa ter diminuído, porque as pessoas estão sendo chamadas para refletirem sobre elas mesmas. Uma parte, a licença literária. Pois os tempos são chegados. E se vocês abrirem comigo, e eu faço inspirado pelo nosso benfeitor espiritual, porque o momento favorece, se vocês abrirem o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, sermão profético, quando Jesus fala desse período em que vivemos, ele diz assim: pedra sobre pedra, falsos profetas, falsos cristos, desinformação, confusão, rumores de guerra, pestes. E aí vocês vão encontrar um versículo que diz assim: até o amor se esfriará. É a sensação, é a percepção. Mas o Emmanuel está dizendo que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Tanto é verdade que nós estamos aqui pelo amor do Senhor, que nos garante a vida, o amor dos familiares, que nos motivam a peregrinar, e a motivação interior pela necessidade de viver o amor que é alimento. Então o amor não desapareceu. Ficou claro? Indiscutivelmente, não pode sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Entre outras palavras, faz a sua parte, as menores ações. Ele está dando uma dica: mantenha a paz na sua casa. A paz pode começar pelo seu silêncio. Para que discutir? A vassoura tem que ficar ali ou acolá? Se ele quer, se ele entende que a vassoura fica ali, o que isso vai mudar
O companheiro precisa de uma carona. Alguém necessita de um amparo para uma noite no hospital. Coopera. Ninguém quer ir, se candidate. Não espere que alguém diga que é sua obrigação. Perceberam, gente? É uma ação pequenininha que pode cooperar e manter paz. Aí ele vai dar uma dica agora extraordinária. Não te afastes da cultura do bem. Cultura é cultivar. Sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram no planeta. Observemos. Sob o pretexto. Cuidado. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a gleba em que transita. Sejamos como a fonte, fazendo alusão à mulher samaritana que procurava água no poço de Jacó. O que Jesus dissera? Que rio de abundância pudesse verter do seu ventre. Então, que não procuremos apenas a fonte que nos sacia, mas prodigalizemos a água das nossas escolhas, das nossas ações, que vai fecundando a gleba e num processo cíclico, necessariamente repetido, e sem expectativa de resposta, simplesmente fazendo como a água despretensiosa, mas extremamente amorosa, porque a água está cumprindo o que a natureza espera dela. Qual o recado que nós temos que dar? Eis a natureza divina. O que nós nos realizamos? Dando o recado, fazendo acontecer. É o testemunho pessoal. Ah, benfeitor Emmanuel, cada frase tu nos convida a conhecer a nós mesmos e por isso te agradecemos. Aí ele responderia, calma, agora que nós vamos concluir. No último parágrafo da lição ele diz assim, não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência. Mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Emmanuel. Com licença ao nosso mentor espiritual, esse amigo tão próximo, que dialoga tanto com os grupos que estão interessados no que a sua equipe representa, que é trazer Kardec e Jesus para o nosso dia a dia. Mas gostaríamos de voltar a essa frase final, quando ele diz assim, que, observemos, não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência. Mas todos podemos. Quando ele fala, todos podemos, eu me recordo do estudo de ontem, quando trabalhamos os espíritas instruívos. O maior poder que o homem pode adquirir, ele começa pela virtude da humildade e pelos preceitos do conhecimento. Por isso você ouve por aí, conhecimento é poder. Na verdade,
com o conhecimento, a gente passa a ter poder. Podemos atravessar. Podemos viajar. Podemos agir. Podemos melhorar a vida. Então nós voltamos, em síntese, dizendo: conhecimento, virtude, auxilia-nos ao despertar da consciência, atingirmos a sabedoria, engrinaldada pelo Evangelho, que é o amor em expansão. Todos os nossos estudos, eles estarão objetivando esta equação bem singela. Vamos nos conhecer, porque isso nos dá poder para dominar a nós mesmos e podermos melhorar, progredir, amar, servir sempre com Jesus. A Ti, Senhor, nós Te agradecemos mais essa divina oportunidade. Nesse momento, estamos iniciando mais um dia na nossa vida, na contabilidade dos ciclos que vão se renovando. Que possamos viver a partir de agora como se não houvesse o amanhã. Em cada momento, vamos perceber a beleza, o encantamento e olhar com mais profundidade, com mais atenção aos recados, aos sinais que a própria vida tem nos oferecido. Um dia, eu, você, todos nós, buscando inspiração em Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, chegaremos na seguinte condição: não veremos mais em parte, não seremos parte, não estaremos à parte, estaremos, sentiremos, viveremos a essência que dialoga com essa unidade divina. A você, amigo, muito obrigado. Que os nossos laços possam ser alimentados pelo desejo sincero de trocarmos apenas experiências. Você, eu, todos nós, juntos podemos melhorar o mundo, porque estaremos melhorando a nós mesmos. Só de nos aproximarmos sem interesses egoístas, só de darmos as mãos simplesmente pelo ato da confraternização, da solidariedade, da cooperação, nós já seremos um com Deus. E aprendemos em Minas. E vai aí a dica através da música do Beto Guedes. 1 mais 1 sempre é mais do que 2. Sal da terra, que possamos também operacionar com a luz do mundo. Assim, chegamos ao fim. Agradecidos pela sua presença e em oração pedimos por todos os nossos familiares, amigos, que eles possam receber essa paz, essa luz, essas vibrações que dimanam do amor divino. Muito obrigado. E a despedida com as palavras dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Um beijo, um abraço respeitoso no seu coração. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.